A dificuldade em equilibrar as pressões da família e do trabalho levou à realização de diversas pesquisas que indicam que quando os pais sentem vergonha da forma como estão gerenciando esse equilíbrio, quem perde é a carreira. É verdade, a vergonha e o remorso estão entre os primeiros sentimentos de culpa. Os pais que trabalham muitas vezes se sentem inferiores e as mães lamentam com frequência a dificuldade em conciliar as exigências profissionais e o desejo de estar presente com os filhos. Mas quem está no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto hoje com a gente é a psicóloga Priscila Teixeira. Priscila, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem, prazer em receber você no nosso programa. Primeiro, obrigado pela disponibilidade em nos atender para falar sobre esse tema que eu acho que cada vez mais faz parte da vida dos papais e das mamães. Essa nova geração, eu acho que muito mais até do que talvez gerações passadas, posso estar enganado, mas acho que muito mais, porque a vida anda cada vez mais corrida, né, Priscila? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Com certeza, essa colocação sua é muito importante, né? Antes os pais, eles tinham um pouquinho mais de tempo e a tecnologia que nos abrange hoje só vem piorando e aumentando essa questão do quanto as cobranças são feitas pelos pais. Então, esta culpa, que geralmente acompanha tanto o pai quanto a mãe, vem piorado a cada dia, com certeza. É muito interessante isso, né? E a gente fala muito essa questão desses... A gente ouve muitos depoimentos, às vezes, dos filhos lá na frente, falando, meu pai trabalhou muito, ele quase não tinha tempo para ficar com a gente, mas também para os pais é verdadeiro isso, né? Acho que os pais carregam esse sentimento também depois que veem os filhos grandes, porque dá aquela sensação de que meu filho cresceu rápido demais. Podia ter aproveitado mais. É normal, esse sentimento é nesse sentido mesmo? Como é que funciona esse processo de culpa? O processo de culpa, ele gera em várias questões. A culpa, ela sempre nos acompanha, né? Infelizmente, nós mulheres carregamos uma culpa um pouco maior. E é essa visão que a gente tem que quebrar. Quando falamos de filhos e de pais, a gente realmente tem que dividir essa tarefa entre os pais mesmo, não só para a mãe. E é uma cultura que, infelizmente, nos acompanha. Então, foi muito interessante quando vocês me chamaram para falar da culpa dos pais e não da culpa da mãe. Porque, infelizmente, tem muito esse apontamento da sociedade para a culpa da mãe. E a responsabilidade acaba sendo dos pais e não da mãe. A falta de tempo hoje acarreta em vários setores, mas eu acho que o principal a ser trabalhado é quando a gente joga essa culpa só para os pais, né? E não são só dos pais. O ato do pai trabalhar é necessário tanto pela questão financeira, então acho que a primeira coisa que os pais têm que trabalhar é nessa questão, que não tem como não trabalhar, e tenta pela realização pessoal, tanto da mãe quanto do pai. Nós somos indivíduos que trabalhamos e que buscamos essa responsabilização e essa idealização de ter os papéis na vida, né? Somos pais e somos profissionais. Então, é gerado tanto pela questão do quanto trabalhamos hoje, pela questão da incerteza se estamos corretos ou não como pais. Então, acaba sendo por vários motivos, né? Agora, Priscila, nós vivemos os últimos 2 anos de pandemia com a realidade do home office. Quer dizer, muita gente já levava o trabalho para casa, mas isso acabou se tornando obrigatório. Quer dizer, na verdade, a gente transformou o nosso ambiente num ambiente também de trabalho, onde também estavam os filhos circulando por ali. Quer dizer, complicou um pouco mais, né, a situação, eu acho. Um pouco mais. E aí entra aquela questão de você entender o que você está executando naquele trabalho. Então, a comunicação com os pais é extremamente importante, a comunicação e o limite de regras para os filhos também é importante. Eu sou psicóloga e professora universitária, como você disse, então as aulas vieram para dentro do escritório, né? Então, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 5 e um de 6. Então, eu realmente passo por esse mesmo processo que todos os pais de hoje em dia passam, né? Então, entra nessa questão de regras e limites. A mamãe, o explicar para a criança que tem a hora de trabalhar, que tem a hora de brincar, e é esse horário de brincar e de ter atenção que seja com qualidade. É uma coisa que eu sempre falo para os pais aqui no consultório. Infelizmente, a gente não tem mais quantidade de tempo. Então, a gente tem que exercer a qualidade do tempo. O que eu posso fazer com o tempo que eu tenho. E esse é um tema muito recorrente, né? De formas práticas, assim, tipo, bem pontuais,
como que deveria exercitar isso? Porque se a gente pensa na cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade, né, que tem uma correria um pouco maior, exige mais esse movimento, trânsito, então sai mais cedo, chega mais tarde, tem vários fatores que colaboram para até esse tempo maior fora de casa, né? Mas de forma prática, como que nós podemos pontuar? Você tem algumas dicas que possam ajudar nesse processo? Olha, uma coisa muito importante para os pais é perceberem que a gente até deixa a carga horária de trabalho, mas a gente não deixa a nossa carga horária de pais. A partir da hora que nos transformamos pais é 24 horas, né? Então a criança acorda, ela chama, ela pede. Então, às vezes, a gente fantasia muito o momento ideal e mágico. E esse momento ideal e mágico pode ser em qualquer lugar. Como você disse, você ir para o trânsito com a criança, você pode elaborar brincadeiras, você pode perguntar como foi o dia dela, você pode interagir, você pode contar histórias. A questão é que a idealização do perfeito, muitas das vezes, está na cabeça do adulto, não da criança. Então, a criança, qualquer atenção, qualquer conversa que você tenha para ela já é importante. Então, você pode inventar brincadeiras, você pode... Igual vocês, infelizmente, a gente não tem isso. Eu sou do interior, então eu não tenho esse trânsito todo como vocês. Mas vocês, às vezes, têm a questão de, às vezes, de ir para uma escola e ficar 30 minutos dentro do carro, parado, esperando esse trânsito. Ou para voltar. Então, essa é a questão. O que acontece hoje em dia? Infelizmente, as crianças passaram por um período integral da escola, né? Então, os pais também veem isso como negativo. E tem vários estudos que comprovam a questão do positivo nessa questão também. Porque no horário oposto da escola, a criança pratica atividade, ela tem a socialização, ela tem interação com crianças da mesma idade, a questão de regras, de limites. Então, a primeira coisa que eu passo para vocês é realmente o pai começar a perceber que ele não tem que fantasiar tanto esse tempo. Ele pode dar tempo de qualidade de qualquer forma, numa conversa, num olhar no olho, numa brincadeira, num perguntar como foi o seu dia. E não na fantasia da perfeição que nós pais carregamos. E até porque vem ocorrendo muito problema com isso, com a questão da compensação, do que eu tenho que dar para o meu filho por não ter tempo com ele. E é outro erro que os pais causam, né? A gente sempre quer o melhor para os filhos, mas a gente tem que entender, igual você falou, quais regras? Ter a qualidade de tempo, ter paciência, ter calma. Muitas das vezes o pai e a mãe estão extremamente cansados, estressados. Então, às vezes é mais fácil o celular, a tela, diminuir isso, trazer jogos pelo menos uma vez por semana, onde a família inteira interaja quando chegar em casa, colocar a criança para participar da rotina, porque a gente sabe que às vezes a mãe vai ter que chegar, cuidar da casa, fazer janta, então ela pode pedir a ajuda do filho para colocar a mesa, para ajudar, para conversar, interagir o tempo que ela tem. E quando realmente sobrar aquele tempinho, ter qualidade de contar uma história para dormir, ter um banho tranquilo, desacelerar essa criança, né? Ter um tempo de oração, ter o tempo de qualidade da família com o tempinho que sobrou mesmo. Infelizmente, acaba sendo isso. É verdade. Agora, doutora, a senhora citou uma coisa muito, muito importante e que eu ia exatamente entrar nessa questão, que é a questão da compensação, né? A compensação com presentes, mas a compensação também com liberalidade extrema. Tadinho, eu já não fico com ele, então deixa ele fazer o que ele quiser. Não é o melhor caminho, né? Não. E não é porque aquela questão assim, essa liberdade, a criança vai procurar por ela na adolescência. E aí não adianta esse pai querer dar essa regra e esse limite só na adolescência. A criança tem que crescer com regras, limites, horários. E uma questão muito importante é que a criança ela já existe como indivíduo. Então, a sociedade culpa muito o pai. Se a criança fez uma birra, é culpa do pai. Não, isso não é culpa do pai. Às vezes a criança está tentando demonstrar uma coisa que ela sente e que ela ainda não sabe expressar as emoções. Então, é isso que a gente tem que entender, que a culpa não é dos pais por tudo. E é o que a sociedade faz pra gente, né? Tudo é culpa dos pais. Não é. É um indivíduo que ainda não sabe expressar o seu sentimento. Então, quando você começa desde muito novo falando sobre saúde mental, sobre as emoções com o teu filho, sobre regra, limite, ele cresce realmente entendendo que isso é necessário. Porque os adultos vão ter isso, o adolescente vai ter isso, o papel do adolescente, a responsabilidade aumenta cada vez mais. Então, é extremamente importante da gente falar para esses pais que a compensação não tem que ser com presentes ou com falta de limite. O limite é uma forma de amor, e sim com tempo de qualidade.
Então, igual eu falei, eu assisto um filme, eu jogo com meu filho, eu converso, porque infelizmente hoje é muito mais fácil deixar a criança na tela, porque é o tempinho que o pai também está cansado. Então, o pai também não precisa se culpar disso. Então, geralmente, o que a gente se orienta? A criança tem um horário para dormir, para o pai também ter o seu horário de descansar a cabeça depois, antes dele dormir. Porque fica tudo muito tumultuado. Então, a regra, o limite é extremamente importante em qualquer idade. Ótimo. Ai, que coisa boa. Ó, tem um comentário do Ricardo Reis. Ele colocou: sinto por não ter sido um bom pai. Era muito jovem e não era cristão, né? Mas esse sentimento, doutora, de eu sinto que não era, sinto que podia ter feito mais, às vezes é um sentimento que está mais baseado na nossa cabeça, nas nossas emoções, do que realmente pode ter sido? Sim, na maioria das vezes. Então, assim, ó, o que eu posso dizer para ele é que o passado ele não consegue voltar. Mas a linha que eu trabalho, e também ligada à questão da religião, mas a linha que eu trabalho chama Gestalt, terapia, e a gente acredita que o ser humano ele está em constante transformação. Então, ele não consegue voltar ao passado, mas ele pode tentar ser um pai melhor agora. E às vezes essa culpa está mais ligada na culpa do que na própria visão da criança. Às vezes a criança nem tem essa questão é do próprio pai mesmo. E é por isso que chega a atrapalhar em vários papéis. Eu me sinto culpado, eu não sei. Aí eu começo a me questionar se eu sou um bom pai, eu começo a me questionar se eu trabalho bem, eu começo a questionar. E por isso que tem vários estudos sobre isso. E geralmente o estudo que você citou, ele coloca na questão que geralmente no futuro, quando a gente vai pegar essas crianças onde pais e mães trabalham, a gente pega muita coisa positiva, muito mais positiva do que negativa, né? Coisa boa. Agora, essa culpa, esse sentimento, essa falta de equilíbrio também reflete no trabalho, né? Às vezes fica mais relapso, enfim. Isso leva também para o trabalho. Sim, leva para o trabalho e leva para todos os papéis. E é por isso que é importante a gente entender o que a gente está executando naquele momento. Por mais que seja muito difícil falar isso e ter esse controle, mas o que eu estou executando agora? Agora eu estou executando o papel de psicóloga. Quando eu desligar com vocês, eu vou executar o papel de mãe, de professora e assim vai. Então, entender o que eu estou naquele momento. Então, outras dicas que você pergunta, na hora, por mais que eu tenha invadido o trabalho para dentro da minha casa, os pais também terem regras e limites. Então, por exemplo, tal hora eu paro de trabalhar para dar atenção para o meu filho. Então, por exemplo, um pai fala assim, ó, você não pode, fala para o filho, você não pode usar o celular na mesa na hora do jantar, mas ele usa. Então, esse exemplo é muito importante. Então, o pai também, tanto a gente fala no limite regra para os filhos, quanto para o próprio pai. Então, agora eu paro de trabalhar, eu deixo o celular de canto um pouquinho e agora eu vou dar atenção para a minha família toda. Então, esse processo, essa mudança de hábito é A gente teve um problema com a Priscila, parece que travou a conexão dela ali, né? Aliás, hoje está sendo o dia de travar a conexão, né? A conexão do Matheus também travou. Doutora Priscila já voltou? Destravou aí? Ainda não, pelo jeito, né? Ainda não. Vamos colocar os contatos da Priscila, então, na tela, para que a gente possa compartilhar com você. A gente já estava partindo para o encerramento, né? Se a gente não conseguir restabelecer a conexão, de qualquer maneira, a gente passa os contatos da Priscila, está aí para você. Na tela, né, o site www.priscilageslt.com.br ou então o contato também que a gente tem aí no Instagram, tá certo? Então, tudo passado a limpo aí para você, estão aí os contatos, ou então o @Priscila Gestalt, tá aí os contatos da Priscila no Instagram, para que você possa acompanhar um pouco o trabalho dela. A doutora Priscila voltou aí? Sim, voltou. Eu já tinha passado seus contatos aí, mas reforça pra gente quais são os seus contatos, como é que funciona aí as suas redes sociais e já agradecendo também, né, a sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e lisonjeada com o convite e toda vez que a gente para falar um pouco de saúde mental e qualidade tanto da criança quanto dos pais, é extremamente importante, né? A gente enxergar tanto o sofrimento do pai quanto o sofrimento dessa criança é extremamente importante. O meu site é Priscila Gestalt, o Instagram é a mesma coisa, Priscila Gestalt, e a gente tenta ajudar um pouquinho o que a gente pode nessa questão de acalmar e tranquilizar essa saúde mental aí desses pais.
Tá certo, coisa boa. Doutora Priscila, obrigado pela sua participação com a gente. Foi um prazer Imagina, recebê-la muito para esse obrigada. bate-papo. Prazer. E volte sempre, né? O Notícias do Bem tá sempre de portas abertas aí para a gente conversar. Estou sempre à disposição, sempre que precisar.